Conquistar. Eu quero tudo com você, deixando a nossa emoção no ar. E se você quiser viver esse lance comigo, e se me perguntar se está tudo bem, eu lhe digo: meu Arilu, isso é o Arilu, tudo é o Arilu, o Arilu. Vocês acabaram de ver um clipe gravado aqui na nossa redação dessa banda, olha, o Arilu aqui do meu lado, que honra estar ao lado de vocês, sejam muito bem-vindos, Joba, Nicinha e Suelene, eles são o Arilu, que estão comemorando 40 anos de lambada, não é isso? E ano que vem vocês também fazem aniversário redondo, né? Estamos fazendo 30 anos, completando 3 décadas exatamente, que a gente trabalha junto, dos estúdios, porque esse trabalho surgiu dentro dos estúdios de Belém e ganhou os palcos do Brasil. E tu não sabes a felicidade que a gente tem de pegar e estar comemorando uma data que para nós é muito emblemática. Primeiro porque está fechando um ciclo muito gostoso de trabalho, onde a gente vem coroando com o aniversário do Ritmo Lambada, que está fazendo 40 anos esse ano. Então está sendo muito cultuado dentro desse país inteiro. Agora só lembrando para todo mundo que está ligadinho aí, que a lambada é paraense. Isso mesmo. Papa Chibé, total, né? Porto Seguro agora inaugurou o dia, instituiu o dia da lambada, porque a Bahia é lançadora de tendências para o restante do país, é maravilhoso, responsável por grandes e grandes sucessos que embalaram o Brasil inteiro, mas a lambada é paraense, viu, gente? E me diga uma coisa, vocês acompanharam essa onda da lambada? E eu imagino que sim, porque 30 anos não é fácil, né, de acompanhar esse ritmo, mas como foi para vocês entrar nessa onda da lambada, que foi um ritmo criado no Pará, né? Pelo que eu andei pesquisando, é a junção do carimbó com um ritmo caribenho. Exato. E aí, Pinduca chegou aqui, olha, vou criar isso aqui, lambada. Pá, fez sucesso. E aí, como é que vocês entraram nessa leva? Tem várias versões sobre esse assunto, Dos né? estúdios, né? Saímos dos estúdios, porque nós éramos músicos de estúdio. Então, pra gente, aquilo foi nos apresentado. E a gente já foi, sabe, né? Entrando na onda, cantando, curtindo. E quando nós demos conta, nós já estávamos dentro, olha. O que não é muito difícil quando se trata de lambada. Quando nós entramos para os estúdios para começar a gravar, na verdade, foi nesse momento que a gente teve assim uma apresentação para esse estilo musical, né? Então, até então a gente era fã de MPB, músicas internacionais e tal, mas a gente não tinha participado desse trabalho que é bem regional, que era bem da terra mesmo, né? Bem. E aí quando nós fomos por intermédio do Saulo Teixeira, que era o DJ, né? E é irmão dela, que é meu primo, a gente começou a fazer trabalhos de estúdio. Aí vem fazer aqui, vocês cantam já em casa e tal. Foi uma coisa bem caseira mesmo. E acabou ficando, foi permanecendo. O Alípio Martins foi alimentando a gente dessas informações necessárias, né? E para nós foi uma escola muito boa. E já era o Arilu nesse Não, tempo? ainda não era o Arilu. Na verdade, Era eram Nicinha dois e Suelene. grupos, que depois virou Nicinha, Suelene e Joba. E depois foi unido a um grupo de base de estúdio, no qual o Neca, que é um dos grandes fundadores também da banda, está aqui com a gente. Na verdade, essa junção de uma equipe de base de estúdio que era formada por Manuel Cordeiro, Evandro Cordeiro, Neca Borges e Júnior, que era o nosso batera da época. E tinha um grupo de vocalistas, que no caso era eu, Nicinha, Suelene, E o Juca Medalha também Juca fazia Medalha vocalista. também, que era o quarteto, eram os 4 vocalistas que faziam. Só que nesse meio tempo aconteceram grandes sucessos, dos quais a gente teve a honra de participar.
de artistas como Beto Barbosa, Alípio Martins, Beto Douglas. Tem Deixa eu grupos ver quem internacionais, mais. Carrapicho fez com a gente, Carrapicho, começou também aqui, né? Então, Marcos Pereira. nessa época, grande parte da produção fonográfica do país, quando não era feito no eixo Rio-São Paulo, vinha para Belém. E a gente foi feliz de estar naquele momento, participando daquilo, sendo corresponsável junto com essa equipe fantástica de base e junto ao talento grandioso desses artistas. Fomos responsáveis por grandes fenômenos de venda. Eu digo responsáveis porque a gente se sente, cada trabalho que a gente fazia era um pouco nosso também. A gente acabava se envolvendo de uma tal maneira que passava a ser nosso também. E graças ao sucesso dessa galera, a gente foi convidado para fazer o primeiro trabalho, isso em agosto, julho, final de julho, início de agosto de 90. Nós fomos para São Paulo, a convite da gravadora Continental, para gravar nosso primeiro trabalho. E, junto a esse trio, que era eu, Nissim e Suelen, mais a equipe de base, se juntou um quarto elemento dentro do grupo vocal, que era o Ronério. Que ainda por cima era o compositor. Compositor de Nossa, praticamente 80% das músicas que embalaram a banda do Arilô, nesses 5 discos que foram gravados, teve a assinatura dele. E ele nos apresentou também uma outra fusão que contribuiu muito para a lambada, que a gente conhece, que eram os 3 ritmos muito característicos da região do Amapá, Guiana, que era a soca, o zouk e o cacicó. 3 ritmos que tinham essa mesma linguagem, que inclusive deu título ao primeiro disco nosso. O Arilô, soca, zouk, cacicó. E o que quer dizer o Arilô? Uma gíria, viu? O Arilô é um neologismo criado dentro dos estúdios para definir o que a gente não podia definir com palavras, mas sim com emoções. E era facilmente captado. Isso era muito interessante. É uma porque sintonia também, era entendeu? É muito- tipo uma sintonia. A gente começa a falar as coisas e pela convivência, pelos anos que a gente estava já trabalhando juntos, a gente fica assim com uma... Parece assim com uma ligação, entendeu? Que não é visível, mas Sim. ela existe. E aí quando a gente falava isso, o Arilô era para se referir a essa ligação que a gente tinha, essa energia, não é? E coisas que a gente não tinha muita definição, mas que a gente sabia exatamente o que era para fazer. O que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, parava uma faixa, aqui tem que fazer um desenho, a gente faz um vendedor. E a gente já sabia o que era esse vendedor. Aí na hora de chegar lá no estúdio e tal, vendo as coisas, que nome vai ser, aquela história toda. É mentira, Neca? Na verdade, né? Confere com o original. Porque, eu falo do Neca porque o Neca é o seguinte, o Neca é o nosso arquivo vivo. Todas as histórias Sabe, tudo. do Arilô, as oficiais, as extraoficiais, a biografia autorizada e não autorizada da banda, ele fez parte. Então ele sabe de tudo. Ele É a foi o caixa principal, preta foi da banda. coadjuvante, mas ele estava lá. Ele é a caixa preta da banda, né? Então, nessa conversa com o diretor artístico, na época, o Mauro Almeida, e ele também sugeriu que fosse dado o nome o Arilô, que era isso que a gente falava o tempo todo. Agora, como vai traduzir isso na escrita? Aí entrou uma história da Roberta Miranda aí pelo meio também, que tinha um papo de numerologia. E foi Gente. uma das madrinhas na época desse projeto, porque nessa época que nós fomos gravar, a Roberta tinha acabado de gravar um disco, no qual ela pegou e cedeu um fonograma do disco dela, que é o Esse Tempo Todo, que é de autoria dela. Ela presenteou a gente na época. E ela, com esse negócio de numerologia, não, vou fazer 7. É 7, né? 4 e... 7. E ficou essa história do 7, porque 7 isso, 7 aquilo, o número não sei das quantas e tal. E ficou o Arilô. E deu certo. Deu super certo. Aí Ainda tá outra. dando. E virou Ainda até tá música. dando, 30 anos dando certo, olha aí. Pois é, e virou Façam música. sua numerologia com Roberta Miranda. E virou música. E isso foi muito legal porque quando nós chegamos no domingo, do Dia dos Pais, eu lembro disso. Domingo do Dia dos Pais, 12 de agosto, se eu não me engano, de 90. A gente chegou em São Paulo, o Manuel, que era o nosso produtor na época, estava no Rio, junto com o Neca. O Neca, tu estavas no Rio também, né? O Neca tava em tudo, ele é Não, onipresente. onipresente. O Neca estava no Rio, junto com o Manuel e o Barata.
E o Júnior, que era o nosso baterista, estava em São Paulo aguardando a gente chegar. E a gente naquela história que chegou, foi pro hotel, vai fazer o quê? Aí fica um olhando pra cara do outro, aí vai um no quarto do outro. E aí, que tal? Bora fazer tal coisa. Aí o Roneri começou a mostrar as músicas que ele tinha separado para mostrar para a gravadora, para a gente poder fechar o repertório. Aí ele mostrou um tema que era um jingle, né? Foi um jingle que ele fez para um candidato lá no estado do Amapá e que o cara não aceitou. Que bom. Graças a Deus que ele não aceitou e ficou e virou o Arilô. Aí a gente. Senão agora a gente era plágio do cara. Aí a Nicinha na época, eu me lembro que ela chegou assim, conversando, disse, bora fazer uma música, bora compor uma letra que fale sobre a banda, bora, alguma coisa que tenha a ver com a gente. Aí começa daqui, dali, e sei que os 4 acabaram compondo a música, que no final a gente acabou registrando em nome de todo mundo, porque na verdade era um projeto coletivo. Era uma criação coletiva. Era uma criação coletiva, não deixa de ser uma criação coletiva. E esse era o espírito da banda nessa primeira etapa. E isso acabou ganhando Eu queria até fazer um parênteses uma projeção nesse assunto, muito legal. porque era muito interessante, porque nós tínhamos uma equipe muito bem azeitada, muito bem administrada, onde cada um tinha a sua função, entendeu? Então a parte de arranjo vocal ficava com a nossa responsabilidade, mas a parte de arranjo de instrumental, o Neca tinha no meio, né? Era ele, o Manuel Cordeiro, o Barata, aquela turma toda, o Júnior, que realmente cada um fez com competência a sua parte, e acho que foi isso assim que fez a gente conseguir reunir vários talentos em um trabalho. Isso para nós foi maravilhoso. Tivemos, assim, a sorte, a felicidade desse nosso primeiro trabalho ser de ponta a ponta bom. Todas as músicas, dançante, alegre, sabe? A cara da gente, a cara da nossa região. Isso aí foi demais, foi um presente mesmo. E lotavam as casas de show de Belém, né? Eu só ouvia falar. Só depois agora de... época legal. É um trabalho muito verdadeiro, né? A gente trabalhou, na verdade, com aquela felicidade que a gente tinha de fazer o que a gente faz até hoje. Quer dizer, pra gente, mais do que a questão do cachê, claro, que o cachê é necessário para movimentar toda essa situação. Mas a felicidade nossa naquele momento era tão grande, era tão plena, que as coisas fluíram muito rápido e passaram muito rápido. Foram 3 décadas, vai completar agora, que se passaram assim, piscando, entendeu? E sempre recheado de muita história legal. Desde do momento que a gente gravou o nosso primeiro programa de TV junto, que foi o Viva a Noite, nessa época foi uma coisa assim, maravilhosa. O Gugu foi um cara super receptivo com a gente. E o que seria para ser um programa acabou virando 40 dias e quase dava fim de casamento. Nossa. Porque eu estava recém-casado, Suelene estava longe de casa. E Cinha terminou o namoro nessa época. Nessa mesma época ela terminou o namoro e conheceu o marido dela lá. Né? Então foi um momento assim, muito legal. Nesse ponto eu agradeço muito ao Gugu Liberato e ao Mauro Almeida nessa época, que foram assim incansáveis na difusão desse trabalho, que surgiu de São Paulo para o restante do Brasil. E que deu como consequência muita casa cheia. Foi muito legal, porque nós acabamos esse período de TV e imediatamente após isso, nós recebemos uma proposta onde foram comprados 40 shows nossos, não foi? 40 shows. Foi, 40 shows. Nós saímos de lá para essa temporada de 40 shows. Isso era um tempo bom para show. No Amazonas. No Amazonas. A pessoa, o contratante comprou, um grupo de contratantes comprou 40 shows nossos e a gente ficou praticamente morando esses 40 dias em Manaus, fazendo Nosso ponte segundo aérea. lar, né, Jopa? Nossa segunda segundo casa. E até hoje isso é muito legal. História de amor. Desde essa nossa, a última estada nossa em Manaus, que foi ano passado, nós também fomos surpreendidos com uma matéria muito carinhosa na TV, aonde as pessoas foram para as ruas e começaram a cantar trechos das músicas, perguntando se a pessoa lembrava. E não só a pessoa lembrava, como cantava.
E como Então, tinha foi- histórias para contar sobre a música. Sobre a música, e foi muito legal. Então sempre foi, esse trabalho sempre foi casa cheia, são 30 anos de casa cheia, de pessoas felizes, e a gente sente uma felicidade muito grande de poder retribuir toda essa energia que a gente recebe em forma de música, em forma do trabalho que a gente desenvolve ao longo desses 30 anos. Divulgando. Tudo isso é o Arilô, que a gente começou por uma pergunta. Tudo isso é amor, né? Tudo isso é amor. O Arilô é isso aí mesmo, é tudo isso aí. E todo esse tempo divulgando não só a lambada, que é o motivo de vocês estarem aqui hoje, mas só foi uma desculpa, sinto dizer, só foi uma desculpa. A gente já queria trazer vocês aqui há muito tempo. Poxa, obrigado. Porque, como eu venho dizendo muitas vezes no programa, a gente tem trazido pessoas que têm expandido a cultura paraense. E vocês, àquela altura, lá na década de 90, vocês foram responsáveis por isso. E saber que um ritmo foi criado aqui e vocês foram um dos responsáveis por divulgar isso no Brasil inteiro, nossa, isso é motivo de orgulho, tem que ser, na verdade, motivo de orgulho, né? Para todos nós. E aí vocês estarem com um pique todo, prestes a fazer 30 anos, nossa, eu assim, olha, eu vou fazer 30 anos ainda. Ai, então, que lindo! É uma filha do Arilô. praticamente, porque... Ela é produção do Arilô, como é que a gente chama? Que todo mundo naquela época namorava e engravidava. Foi e considerado, ficava- na época, era foi considerada uma das Sério bandas isso? mais afrodisíacas. É seríssimo. História de amor. É sério, muitas histórias de amor, a gente tem relatos ao longo desses 29 anos. Teve um relato que foi muito interessante, que foi um de Itaituba. Nós chegamos a Santarém, nós voltamos a Santarém depois do nosso retorno aos palcos, que aconteceu mais ou menos há 7 anos atrás. Nós retornamos depois de uma pausa de mais ou menos uns 10, 15 anos. Voltamos aos palcos e começamos a maratona de shows novamente. E nisso a gente voltou a Santarém, aonde a primeira vez que nós fomos a Santarém, nós inauguramos uma casa chamada Babilônia, que hoje em dia não existe mais, mas que foi alvo de uma matéria numa emissora de televisão, porque deu confusão na porta. Venderam mais ingressos do que podia, a casa estava simplesmente insuportável de gente, insuportavelmente boa. Tinha muita gente, muito legal, e deu confusão de ingresso. Mas enfim, nós chegando lá para fazer esse show agora, há 3 anos, não foi? 3 anos atrás. Chegou uma pessoa querendo conversar com a gente. E essa pessoa contou uma história que foi muito legal, marcou a nossa viagem. Que ele conheceu a esposa dele, que na época era namorada, num showmício. Na época a gente já fazia showmício, então nós estávamos em Macapá, o candidato mandou buscar a gente de Macapá para Itaituba para nós fazermos esse show. Quando nós chegamos lá, fizemos o show e tal, e ele conheceu a esposa dele lá e estava comemorando 22 anos de casado naquele dia no show. E eles saíram de Itaituba para Santarém para assistir a gente, porque sabiam que a gente estava lá. Aí nós chamamos ele no palco. Foi uma farra. Enfim, são várias histórias que a gente ouve dessa natureza e isso pra gente também é outra coisa que movimenta a gente, que energiza a gente com essa, eu digo assim, essa vitalidade, porque esse é o grande combustível da gente. Não só a música, mas as histórias que a gente foi coadjuvante, né? Histórias bem-sucedidas, de amor, de lembranças boas que as pessoas têm quando ouvem determinada música da banda. Então isso pra gente é muito legal. Perceber que várias pessoas vão no show de várias idades, não é? E que as crianças pequenas, não é? Quando a gente começa a tocar, grande eles barato. pulam, não sabem dançar, mas eles pulam com a gente. Isso pra nós é maravilhoso no sentido de que a gente, quando começou, nunca teve a ideia, nunca passou pela cabeça da gente que isso pudesse um dia acontecer conosco, sabe? De a gente, anos depois, ver adultos, jovens, crianças, quer dizer, são várias gerações nos acompanhando. Isso é maravilhoso, é fantástico. E essas crianças daqui a 30 anos vão estar no show de vocês?
Ai, se Deus quiser. Tem, sim, claro. Porque, olha, a felicidade, a gente tem uma felicidade que a gente não sabe explicar. É uma coisa que sai de dentro da gente e quando a gente está no palco, é incrível, é unânime. Acabou o cansaço, Sabe, acabou a dor. é uma alegria que a gente não sabe de onde vem, mas que é boa demais, viu? Não tem dor, não tem cansaço, Não. não tem nada. Ai, que delícia. Gente, eu queria ficar mais um programa inteiro aqui falando com vocês, mas agora a gente tem uma outra entrevista para fazer, porque nesse final de semana vai rolar um festival só de música paraense, mas a gente encerra essa entrevista aqui com o Ari Low com um novo clipe gravado aqui no estúdio e semana que vem eles vão comemorar os 40 anos da Lambada com um show no Espaço Cultural Apoena. Roda o clipe. Lelê, pra gente remexer. O arilando e vem tocando, é o arilô. No toque do bongô, falando de amor, a gente vai contaminando só no ar. No ar de alegria eu vou, cantando essa magia eu vou, bailando nesse corpo quente eu vou dançar. Cantando a energia eu vou, e a nossa fantasia eu vou, que molha o corpo da gente, pede pra gente amar. O arilô, tudo isso é amor, tudo isso é amor. O arilô, tudo isso é amor, tudo isso é amor. O arilô, o arilô. Doiô babalete, pra gente remexer. O arilando e vem tocando, é o arilô. No toque do bongô, falando de amor, a gente vai contaminando só no ar. No ar de alegria eu vou, cantando essa magia eu vou, bailando nesse corpo quente eu vou dançar. Cantando a energia eu vou, e a nossa fantasia eu vou, que molha o corpo da gente, pede pra gente amar. O arilô, tudo isso é amor, tudo isso é amor. O arilô, tudo isso é amor, tudo isso é amor. O arilô, E é nesse ritmo que a gente continua o programa Bora de hoje. E do meu lado, Cleiton Silva, representando a banda Nacuíra. Eu ia falar outra coisa. E aqui o Anderson, que ele é sócio proprietário do Espaço Apoena. Eu ia falar que o Cleiton, ele era da banda Apoena, entendeu? Mas tá tudo em família, tá tudo bem. Olha, a gente vai falar agora sobre o Festival de Música Paraense, que tem o nome desse espaço cultural, que vai acontecer nessa sexta-feira aqui em Belém do Pará. E o Cleiton vai estar lá, ele que tá quase toda semana lá no Apoena também. Meninos, sejam muito bem-vindos ao programa. Obrigado. Essa semana é foda. Não deixa de ser verdade, né? Semana sim, semana não, na Cuíra. Se não estiver tocando, ele tá por lá mesmo. Assim. Por lá, também tem isso. Também tem isso. Anderson, me conta, como que surgiu essa ideia de fazer esse festival? Depois de alguns anos aí de casa, né? Que já passaste também por uns perrengues aí, que a classe toda cultural da cidade te apoiou também. Como é que surgiu a ideia desse festival? Bom, a gente sempre teve a ideia de fazer um festival desde o primeiro ano de acontecimento do Apoena. A gente nunca conseguiu fazer justamente por causa desses perrengues que a gente passa de vez em quando, né? E a gente planeja fazer, acontece alguma coisa. Esse ano aconteceu de novo um perrengue, só que a gente conseguiu passar. E só que desse ano a gente decidiu fazer na cara e na coragem mesmo. O festival é um festival independente, festival sem patrocínio que a gente vai fazer e vai fazer uma amostra do que passou apenas esses 5 anos. 5 anos já de casa. Quase 5 anos, estamos chegando lá. Né? A gente pegou algumas bandas, na verdade esse primeiro momento, esse primeiro festival, ele é uma experimentação de um festival, na verdade, porque as bandas foram convidadas e a gente vai apresentar bandas que começaram os seus trabalhos no Apoena e hoje em dia já se alcançam aí na cena
na cidade. Esse que é a proposta do primeiro festival. Tá. E o Cleiton é uma dessas bandas na Coíra. Vocês começaram no Apoena ou vocês já tinham essa estrada e aí o Apoena deu esse gás aí? Eu tenho um trabalho que já era anterior, né, o Na Coíra, que era o Canto do Norte. E, em verdade, o primeiro trabalho que foi convidado para se apresentar na Apoena foi o Canto do Norte, que era um trabalho centrado no autoral, de muitas músicas do nosso repertório que foram incorporadas no Na Coíra, né? E o Na Coíra se ampliou, virou... para além dessas músicas compostas, a gente começou a colocar no repertório, umas 3 horas de repertório com referências, né? Do brega, da cúmbia, do shot, do carimbó. E nossa história se confunde com a Apoena por isso, porque são 4 anos também da banda Na Coíra. Falava há pouco para o Anderson, né, que o Apoena virou um laboratório em que nós e outras bandas tiveram um espaço para testar repertório, testar sonoridade, enfim, formatações diferentes. E nós, o Mastodontes, o Lavite Penoso, entre outros, Nação Ogan também, que vai estar no festival, fomos trabalhos que se maturaram dentro da programação da Apoena e, a partir disso, acabaram tendo uma vitrine no Apoena, né, uma vitrine para outros espaços. Acho que o Apoena e o festival, naturalmente, né, como reflexo disso, ele acabou virando esse laboratório que mostrou para outros espaços, outros empresários da cidade, que era possível colocar na cabeça da sua programação uma música autoral não produzida profissionalmente muitas das vezes, mas que era um trabalho que poderia galgar públicos, entendeu? Para além do sertanejo, para além do rock, que já tem um espaço consolidado na Noite de Belém, né? E quando a gente fala de música paraense, a gente está falando de todos os nichos, né? Porque eu não sei se vocês têm ainda essa visão do público externo quando a gente fala de música autoral paraense, que é o carimbó, esses ritmos mais raiz mesmo, né? Mas não, tem o rock autoral paraense, tem outras vertentes paraenses que também tem esse espaço no espaço cultural mesmo, e também vai ter no festival, né? Sim, a ideia da casa, do Apoena, era justamente desmistificar essa coisa de que o Pará só é brega, o Pará só é carimbó. O Pará ele tem uma diversidade musical que eu acho que nem outro estado tem. Então, nesses quase 5 anos de casa, a gente apresentou essa diversidade musical. Semanalmente a gente faz isso no Apoena, né? E a gente apresentou o rock, o rap, o carimbó. Cara, a gente até esquece, assim, porque é muita coisa mesmo que a gente já fez. Nesses quase 5 anos, a gente já realizou mais de 1000 shows no Apoena. Né? Toda semana, na verdade, a gente realiza um festival, um mini festival. Né? Quarta-feira é uma coisa, quinta é outra, sexta é outra, sábado é outra coisa. E desses mais de 1000 shows que a gente realizou, na sua grande maioria de música autoral. Chego a dizer realmente que 90% dos shows apresentados no Apoena foram com o artista apresentando o seu trabalho. E nesses 5 anos, Anderson, tu percebeste que existe um público para esse tipo de música, de espaço, de experimentação? Com certeza, né? O Apoena ele é uma amostra de que realmente tem como se sobreviver, tem como a gente maturar um trabalho, apresentando um trabalho autoral do artista. A gente está provando isso, na verdade, né? Porque existem poucas casas que fazem isso em Belém. E a gente conseguiu, na verdade, provar, né? Olha, a gente consegue público, a gente consegue se manter trabalhando com o artista, apresentando o seu trabalho. Prova é o Apoena, que está aí 5 anos, né? Fazendo isso. Essa questão de ter uma casa que apoia o trabalho autoral dos artistas paraenses é muito engrandecedor, eu acho, que para eles, né? Porque a produção cultural do Pará não para, assim, sempre foi. A gente estava falando com o Ari Low anteriormente, eles são uma banda da década de 90, e naquela época, antes disso, já se produzia muita coisa no Pará. Artistas de fora vinham buscar no Pará inspirações, tambores, tudo mais que o Pará oferecia para as suas músicas, né? E hoje isso é muito perceptível. E festivais de música, e principalmente que tem essa quantidade expressiva de artistas paraenses, eu acho que ela é muito positiva para tudo, para todo mundo, né? Para quem faz, para quem consome, para quem está lá em cima do palco,
pra Com todo certeza. O Festival Apoena ele vai ser 100% autoral, tá? São todas as bandas que vão tocar, vão estar tocando o seu repertório autoral. É uma coisa que até que a gente não divulga muito, porque ainda existe esse certo preconceito. Eu vou assistir uma banda que eu não conheço, que eu não sei cantar uma música, mas não, muito pelo contrário. O Apoena ele é uma abertura de palco para o artista apresentar o seu trabalho, e inclusive as bandas que vão se apresentar já têm seguidores, né? Onde as bandas tocam por aí, vão os seus fãs, a galera canta as músicas das bandas. Isso é muito, muito interessante, na verdade, porque eu não tinha visto um trabalho parecido com o do Apoena na cidade até os dias de hoje, assim. E é muito legal, é muito satisfatório, né? Ver que as bandas que começaram lá já estão participando de festival, já estão tocando em outros estádios. É muito legal, é muito gratificante. Tem algo legal também de se perceber, que é... Bom, a gente está falando hoje, né, de 15 bandas que vão se apresentar, e dessas 15 bandas, né, eu acho que se não todas, mas uma grande parte desses trabalhos se constituiu, ou como eu falei antes, né, se maturou dentro da Apoena. Mas mesmo dentro desses repertórios, também tem núcleos de pesquisa, entendeu? Então, tipo, a gente do Nakuira, né, nós começamos no nosso primeiro EP, a gente trabalhou nesse EP centralmente shot e toada, né? Mas aí tu vais pensar, dentro da toada tem sotaques diferentes, tem uma toada do Maranhão, tem uma toada que se faz aqui no Pará, tem uma toada que se faz em Macapá, por exemplo, que é diferente daqui. Dentro do brega, a infinidade de segmentações que tem do brega, e é uma possibilidade para a gente, de artistas, os artistas que vão participar também, de tu perceber, puxa, eu faço shot, a outra banda também faz shot, mas olha, diferente do shot que eu faço, entendeu? E aí abre para a gente justamente essa possibilidade de entender que mesmo dentro do que a gente chama de música paraense, né, fora do que está no rádio, tem uma riqueza de possibilidades já registradas na cultura mesmo, né? Nas comunidades ou nas bandas, que vai ser uma possibilidade de o público ver no festival. São bandas, eu acho que eminentemente são bandas de pessoas relativamente novas, né? Assim, na faixa etária e também no cenário musical, mas de uma galera que está, enfim, colada com uma ancestralidade também, de alguma forma ligada com o pé no interior, com a galera que produz no interior do estado. E assim como a gente bebe lá, de alguma forma isso também se transforma em algo diferente na maneira como a gente produz aqui em Belém. Entendeu? O Nakuira, falo pela minha casa, né, que é o Nakuira, tem sido bastante isso, né? A gente se referencia no trabalho dos mestres que a gente conhece, ou das histórias que a gente ouve de nossos pais, mas quando chega na hora de fazer, já é um fazer diferente, entendeu? E eu acho que é isso, acho que o Festival Apoena, nesse sentido, para mim, ele não é um festival para a gente entender como um festival em sobreposição a outros festivais que ocorrem, mas é um festival que vai trazer luz sobre outras coisas que não tem, ou por estrutura ou por interesse, espaço em outros festivais, entendeu? E eu acho que nisso a cidade ganha, e a gente está ganhando com isso. Né? Sim, claro. E o que vai rolar nesse festival? Cara, vai ser um caldeirão mesmo de gênero que a gente vai apresentar ali. São 9 horas, né? Tradicional, 9 horas de shows. Né? O primeiro show começa cedo, começa às 8h15, que é o Clube da Guitarra que vai se apresentar. A casa abre 18 horas, né? Com promoção de cerveja e tudo mais. É feira de economia criativa. E ali, cara, vai ter guitarrada, vai ter carimbó, vai ter brega, vai ter lundum, vai ter rap. Vão ser 2 palcos, né? Vão ser 2 palcos. Aí, nos 2 palcos a gente está homenageando os 2 ícones da cultura popular, que é um palco Verequete, que são onde vão ocorrer as apresentações principais, e o palco Rafael Lima, que vão ter uns pocket shows e tudo mais. Né? E aí eu tenho como falar, posso falar as bandas que vão participar agora? Pode falar. Porque não tem como decorar, né? Aqui a gente vai ter Clube da Guitarrada, e olha, vai ter um grupo de afoxé, Afoxé Italemissa Navuru, Alan Carvalho, Pelé do Manifesto, Banda Mastodontes, Banda Nakuira, Farofa Tropical e Mestre Curica, Lauvite Penoso, Nação Ogã, Legita Pavone, Carimbó Sereia do Mar, DJ Jack Saína, DJ Onça, DJ Megusta e DJ Raul Bentes. Por aqui tu já viu que tem rock, tem rap, tem carimbó, tem afoxé e tudo autoral, galera. Tudo autoral, produzido aqui. Produzido aqui pelo artista daqui.
Então vamos prestigiar o Festival Apoena, que vai rolar nessa sexta-feira na cidade. E eu quero terminar o programa de hoje com música, claro. E aqui o Cleiton do Nacuíra vai dar uma palhinha do que vai ser esse festival. Girando chegou a menina andando, num salto jogou a menina no ar, e foi, girou, Margarida brincar, pintou o arco-íris no ar, 7 cores de fita serpenteiam no ar, a barra da saia se agita, seu bailado, que coisa tão linda, não se viu e nem verá.